pessoal, hoje aqui com a fisioterapeuta Analina Carvalho, que é fisioterapeuta do SESI, que atua dentro da Mercedes-Benz, uma empresa que já existe aqui em Juiz de Fora, né, Analina? Desde 1999, mais de 20 anos, e a Analina está aí na Mercedes desde 2018, já há 4 anos, com uma experiência muito rica, né, Analina? Com vários projetos, trabalhando de uma forma interdisciplinar, com resultados, né, que isso que é importante. Então, Analina, fique à vontade. Muito obrigado pela presença, tá? Obrigado por estar aqui falando para os nossos estudantes. Estamos aqui com alguns alunos, com alguns fisioterapeutas que atuam na área também, exatamente para a gente estar trocando informação, né? Isso é importante porque os alunos, muitas vezes, não se veem nessa área. Eles acham que é uma área que, às vezes, não tem oportunidades, né? Você está vendo aí como que a nova NR17 está abrindo as portas para o fisioterapeuta, está tendo muita demanda e pouca gente para atuar na área. Isso, às vezes, não chega para os alunos. Eu gosto muito de ter esse papo com quem está na ponta, com quem está na prática, porque a universidade não pode ser uma caixa preta, né? A gente ficar fechado em 4 paredes, debatendo o que é ideal, o que deve ser, sendo que o que é real, às vezes a gente está distante dessa realidade. Então, você é muito bem-vindo de trazer essa realidade para eles, tá? Fica à vontade para falar da sua experiência, para falar da sua história na área, né? Exatamente para eles, né, inspirar esses alunos que estão aqui conosco. Então, a palavra está com você. Muito obrigado pela presença e a palavra está com você. Oi, pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui para falar para vocês um pouquinho da minha experiência, né, em fisioterapia do trabalho. Antes da gente começar aqui, eu estava contando para o Peterson que eu não tive essa matéria na faculdade, assim como eu não me imaginava trabalhando nessa área. Para falar a verdade, eu nem conhecia, fui conhecer depois de muito tempo de formada. Minha primeira especialização foi em fisioterapia cardiorrespiratória, então eu atuei muito tempo nessa área. E quando eu conheci, né, comecei a ter contato com ergonomia, comecei a ter contato com fisioterapia do trabalho, eu fiquei encantada e vi, assim, uma oportunidade enorme para mostrar o nosso trabalho e mostrar como que é importante a nossa atuação nessa área tão rica que é a fisioterapia do trabalho. Como o Peterson já falou para vocês, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sou funcionária do SESI, eu trabalho na unidade Mercedes-Benz desde 2018. E lá na Mercedes-Benz, nós temos um centro de reabilitação. Assim, eu sei que não é a realidade de muitos, né? Assim, na verdade, é a realidade de poucos. Mas, assim, eu fiquei encantada quando eu cheguei lá. O centro de reabilitação é muito completo. Nós temos uma clínica de fisioterapia para poder tratar os colaboradores, para promover saúde, projetos de prevenção e qualidade de vida. Então, assim, eu trabalho tanto na parte de reabilitação, quanto na parte de promoção e prevenção. E a gente tem uma coisa lá que é tentar colocar um pouquinho da ideia do autocuidado, porque assim, as pessoas não têm essa ideia de que não importa o quanto você tenha de benefícios se você não cuida de si mesmo. Então, assim, você pode ter um ambiente ergonomicamente perfeito, se você não cuidar um pouquinho da sua saúde, se você não cuidar de você, não importa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tenta muito. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, daqui a pouco vou passar a apresentação e a gente vai falar muito de prevenção. No final, eu vou conversar com vocês e bater esse papo, porque nesses anos todos eu pude perceber que a prevenção é muito mais importante do que só reabilitar.
Porque o que acontece? Se você só reabilita, você não mostra o seu valor. Então, assim, se você só reabilita o que já aconteceu, por exemplo, que você vai reabilitar, ou seja, aquilo já aconteceu, mas se você consegue prevenir, se você mostra dados para a empresa, que você consegue fazer com que aquele colaborador, aquele trabalhador, ele não chegue à doença, né? Então, isso que vai mostrar o seu valor, desculpa, que vai agregar, né, no seu currículo, que vai agregar no seu trabalho. Então, eu vou começar aqui, vou passar para vocês uma apresentação. Então, para a gente poder começar um pouquinho, né, eu vou falar aqui para vocês sobre fisioterapia do trabalho. O que eu vou falar para vocês de programas de reabilitação, programas de prevenção e projetos voltados para a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. O que seria isso, tá? Dentro de um trabalho que a gente vai desempenhar, a gente pode fazer vários programas e você pode apresentar vários projetos que são muito importantes para você poder apresentar os resultados. Por quê? Para você poder apresentar um programa, um projeto para uma empresa, você tem que ter uma meta. E aquela meta, ela tem que gerar resultados, porque não adianta você fazer o seu trabalho e você não mostrar resultados. Então, a partir do momento que você traça metas, você faz programas, você faz projetos, você consegue desempenhar um trabalho muito mais interessante, muito mais importante. Então, a gente vai focar hoje em falar em programas de reabilitação, prevenção e qualidade de vida. Bom, lá na empresa, eu trabalho com o programa de reabilitação. O que seria isso? São os atendimentos na área de fisioterapia, assistenciais e ocupacionais. Os atendimentos assistenciais, como vocês já devem saber, são patologias que não foram, né, adquiridas, que não estão relacionadas com o ambiente laboral. E os ocupacionais são as patologias que estão vinculadas à tarefa desempenhada pelo colaborador na empresa. Pode ser também um acidente de trabalho, como, por exemplo, ela estava andando pela empresa, estava numa máquina, torceu o pé e ela fez um entorse de tornozelo. Então, isso abre-se uma CAT, é ocupacional, e a gente vai fazer o tratamento. Lá na empresa, como eu falei para vocês, nós temos o laboratório de fisioterapia, né? Nós temos a clínica de fisioterapia. Então, eu vou fazer o diagnóstico, vou fazer uma avaliação para que eu trate aquele paciente até que ele fique apto para voltar às suas funções. E quando a gente está nesse processo, às vezes o paciente, o trabalhador, ele vai precisar de ficar em uma área que ele não faça movimentos que prejudiquem a sua reabilitação. E como que nós fazemos isso? Eu vou elaborar um documento, e nesse documento a gente vai especificar, né? Vou especificar quais os movimentos que aquela pessoa, que aquele colaborador não pode fazer enquanto ele estiver no seu processo de reabilitação. Para que isso? Para que a gente entregue o colaborador de forma gradativa e de forma totalmente reabilitada. Então, o que a gente pensa nisso? Primeiro, eu tenho que identificar o problema através de uma boa avaliação. Identifiquei o problema, eu vou tratar ele a curto, médio ou longo prazo. Isso vai ser de acordo com a patologia que ele vai apresentar, com o que aconteceu, o acometimento que ele está me apresentando naquele momento. Eu vou ver se ele precisa ou não estar em trabalho compatível. Se ele precisa, eu vou gerar esse documento. Se ele não precisa, eu vou fazer o tratamento e vou reabilitar ele de forma gradativa para que ele volte 100% para a sua área laboral. O que é importante a gente pensar em tratamento?
a gente tem que pensar em recuperar essa pessoa 100%, não só na área de fisioterapia do trabalho, mas em todas as áreas, né? Nós, como fisioterapeutas, temos que pensar no paciente como um todo, e não só naquele sintoma que ele está apresentando ali. Se você tratar só um sintoma, a chance dele retornar pelo mesmo motivo é muito grande. Então, no programa de reabilitação, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tratar gradativamente e entregar ao colaborador 100% a sua área laboral, independente se for um tratamento assistencial ou ocupacional, ok? Aí agora eu vou falar para vocês do programa de prevenção. Os programas de prevenção, vocês vão ver aí que eles vão ter uma extensão muito maior, porque os programas de prevenção, eles chamam muito a atenção das empresas. Quando você for vender um projeto, quando você quiser fazer uma elaboração de um projeto para apresentar para uma empresa, se você ficar mostrando para ela só reabilitação, não é isso que a gente vai conseguir, né? Então, os programas de prevenção, eles são muito bacanas, e vocês vão ver aí, a partir do momento, eu vou mostrar para vocês os principais programas que eu coordeno lá, os principais projetos que eu coordeno na empresa. Nós temos outros também, mas eu trouxe os mais importantes, que a gente tem maiores resultados, para vocês verem como que é importante a gente prevenir e promover saúde. O primeiro projeto que eu vou mostrar para vocês é o projeto Mover para Cuidar. O projeto Mover para Cuidar, quando eu entrei na empresa, ele já acontecia. Então, assim, vocês estão vendo aí, essas fotos são tiradas lá dentro da empresa, no centro de reabilitação. Então, lá no centro de reabilitação, nós temos uma academia montada, tá? Com aparelhos aeróbicos e também para fortalecimento e musculação. O que é o projeto Mover para Cuidar? O projeto Mover para Cuidar, ele é um projeto que os colaboradores é feita uma triagem, tá? É feita uma triagem pela nossa enfermeira, e lá a gente vai pegar pacientes que têm colaboradores que apresentam índices para doenças cardiovasculares, né? São fatores de risco: hipertensão, obesidade, circunferência abdominal aumentada, hipertensão arterial, diabetes. E nós estamos fazendo agora uma atualização, né, uma nova versão desse projeto, onde nós vamos pegar, junto com a nossa médica integrativa, alguns fatores que também são muito importantes e que às vezes as pessoas não conhecem, que vão também ser risco para doenças cardiovasculares, como algumas pessoas, hemoglobina glicada, a gente já também pega a circunferência abdominal, dentre outros. E como que é esse projeto? Durante a jornada de trabalho, os colaboradores que são escolhidos através da triagem, eles são convidados a participar do projeto, aceitou, eles são liberados da sua área durante 1 hora. Durante 1 hora, eles ficam no ambulatório e eles vão fazer exercícios aeróbicos e exercícios de fortalecimento. Então, eles vão fazer esses exercícios durante a jornada de trabalho, sem ônus para o seu turno ali. Então, essa 1 hora ele vai ganhar saúde. Então, a empresa dá essa 1 hora para ele. E, além desse exercício físico que eles vão fazer, eles ainda têm acompanhamento com o nutricionista, o psicólogo da empresa, ele vai fazer um trabalho junto com esses colaboradores para que a gente tenha diminuição de ansiedade, diminuição de, às vezes, algumas pessoas se queixam de dificuldade para dormir, e a gente sabe que muitas vezes o psicológico ele atrapalha a pessoa a perder peso, ele atrapalha a pessoa a se inserir no projeto, a permanecer, a ter constância, a ir até o final. Então, ali a gente vai ter o psicólogo junto, trabalhando junto com a gente,
nesse trabalho. Então, vai ser acompanhamento nutricional, acompanhamento com psicólogo, eu acompanho eles em todo momento da atividade, tanto na atividade aeróbica quanto na atividade de fortalecimento. Os exercícios são prescritos de acordo com cada etapa, né? E o projeto tem duração de 6 meses. Então, a gente tem uma avaliação inicial, uma avaliação final. E essa avaliação, eles passam desde a avaliação com a nutricionista, balança de biopedância, tudo isso, até a avaliação psicológica, onde a gente vai mensurar os valores ali, o que a gente conseguiu no projeto. Eu peguei aqui os dados das últimas turmas que nós tivemos. Essas 2 últimas turmas, elas foram em 2019, porque em 2020, quando veio a pandemia, nós não conseguimos iniciar uma nova turma. Então, só para vocês terem uma noção aí, na turma 6, 100%, nós tivemos 100% de aproveitamento em diminuição de MC, diminuição de esforço, diminuição de hipertensão arterial, diminuição da circunferência abdominal. Então, todos os pacientes que participaram do projeto, esses colaboradores, eles mostraram 100% de aproveitamento. O único que a gente teve um pouco menos foi a diminuição de ansiedade, que nós tivemos 90%. Na turma 7, diminuiu um pouquinho, né, a diminuição de MC, mas nós sempre temos aproveitamento nesse projeto. Então, esse projeto ele é muito rico, é um projeto, assim, espetacular, que quem já fez quer participar de novo, e é um programa muito rico para promover saúde, né, no ambiente de trabalho para nós lá. Esse trabalho aqui, esse projeto é o projeto de ginástica laboral, ele também já tinha na fábrica quando eu cheguei. O projeto de ginástica laboral, a gente sabe que ele é muito importante, né, para as empresas. Se todas as empresas tivessem noção do quanto é importante a ginástica laboral para o trabalhador, até mesmo para a eficiência do trabalho, eles não deixariam de adotar essa prática. Como nós já sabemos, né, a ginástica laboral, ela melhora a saúde, ela prepara o corpo, ela melhora as funções, diminui as dores. Lá na empresa, nós fazemos a ginástica preparatória. Todos os dias, a empresa, ela disponibiliza 10 minutos antes da jornada de trabalho para que os colaboradores realizem a ginástica laboral. Eu não vou, né, fazer a ginástica laboral com eles todos os dias, até mesmo porque hoje nós temos 2 montagens na empresa e nós temos, em média, 1.000 funcionários. Então, nós temos aí muitos funcionários e 2 áreas fazendo, 2 não, 3, né, que tem o administrativo também, fazendo a ginástica ao mesmo tempo. Então, como que eu faço essa ginástica? Eu passo uma lista de exercícios que fica exposto em todas as áreas de trabalho. E hoje eu faço uma lista de exercícios para o corpo todo. Por quê? Quando eu cheguei lá na empresa, eles faziam a ginástica de acordo com o questionário de dor e desconforto. Nós passamos um questionário de 3 em 3 meses para que a gente tenha uma noção de como estão o nível de queixas no chão de fábrica. E também para a gente poder ver como que está a aderência, né, ao projeto de ginástica laboral. Quando eu cheguei lá, eles faziam para as áreas que tinham mais queixas. Aí eu fiquei pensando, a ginástica é trocada a cada 3 meses. Eles ficam 3 meses fazendo ginástica para um segmento. Quando terminar, esse segmento ele vai estar ok. E os outros segmentos que ficaram esquecidos? Então, eu desenvolvi a ginástica para o corpo todo. Então, eles fazem ginástica para o corpo todo. E essa lista de exercícios, com imagens, ela fica distribuída em toda a área. E um multiplicador,
que vai ser quem vai convidar as pessoas para fazer a ginástica, olhando para aquele exercício que está prescrito para eles. Eu faço um treinamento com eles, mostro para eles como seguir a informação, né, como seguir o passo a passo, e eles fazem essa ginástica juntos no início do turno, durante 10 minutos. Então, por que a gente adota a preparatória? Porque a ginástica preparatória, ela vai preparar o corpo, né, do trabalhador para aquela tarefa, e, além de, nós vamos ter uma ativação do corpo, nós vamos produzir mais energia, nós temos aquela maior produção de energia, a gente vai fazer com que ele se sinta mais animado para iniciar a sua jornada de trabalho. Não que ele não possa fazê-lo durante, tá lá exposta, ele pode fazer sim. Quando nós vamos adotar a ginástica compensatória? Hoje, tá? Quando nós vermos alguma área que nós temos um alto índice de queixa. Então, eu faço a ginástica preparatória para o corpo e eu tenho a compensatória para as partes em que eu vi que tem o maior número de queixas. Porque, de acordo com cada área, a gente vai ter uma queixa maior em uma parte do corpo, que é a parte que é mais solicitada ali durante a jornada de trabalho. Então, nesse momento, eu vou entrar com a ginástica compensatória e eles vão lá estar fazendo a compensatória também, que vai ser ali durante, né, entre o período laboral. Vocês já devem ter visto os tipos de ginástica laboral, que é a preparatória, a compensatória de relaxamento. Hoje, nós não temos a ginástica de relaxamento, nós temos a preparatória para toda a fábrica e a compensatória para áreas específicas onde a gente tem alto índice de queixa, tá? Esse projeto que eu vou falar para vocês foi um projeto que eu instalei, né, que eu trouxe para a fábrica quando eu entrei lá. Quando eu cheguei na empresa, um tempo depois que eu estava lá, eu comecei a perceber uma determinada área de uma montagem que a gente tinha, que eles estavam vindo para o ambulatório, para a clínica de fisioterapia, com uma certa patologia, e isso em uma determinada área específica. Então, nós estávamos tendo alto índice de tenossinovite de Dequervain, que é uma inflamação no punho. E 4 colaboradores da mesma área apresentaram para mim. E eu comecei a perceber que eles tinham fraqueza muscular naquela região. E logo após eu percebi, comecei a apresentar patologias do ombro, que são patologias muito comuns na empresa, também por fraqueza muscular. Todos os pacientes que eu atendi, eles tinham fraqueza muscular. Então, nós desenvolvemos a partir daí, vocês estão vendo aqui na primeira imagem, um carrinho onde eu levei algumas coisas de fisioterapia para que nós iniciássemos um fortalecimento nessa área. E nós iniciamos o fortalecimento. Com isso, nós desenvolvemos, junto com o RH, junto com a empresa, um carrinho maior ainda, onde nós levamos 2 aparelhos de musculação e nós adquirimos faixa elástica, halteres, para que os funcionários fizessem essa compensatória durante o turno de trabalho. Então, todos os dias, eles faziam o fortalecimento muscular para as áreas específicas, membros superiores e membros inferiores. Então, nós começamos fazendo, não eram exercícios demorados, tá? Porque a gente não consegue ficar muito tempo com os colaboradores ali por causa da linha de produção. Então, como que nós fizemos essa dinâmica? Saía um colaborador de cada área a cada 10 minutos. Então, durante 10 minutos, nós fazíamos esse fortalecimento específico de áreas
dos membros superiores e membros inferiores. Com isso, nós fizemos um comparativo de 2018 e 2019. Desde quando eu cheguei, passei o primeiro questionário, vi a quantidade de queixas que a gente tinha naquelas áreas, né? Era uma montagem que hoje a gente não tem mais, que é a montagem final, e nós comparamos em 2019, logo depois, no final do ano, quando a gente já tinha feito o tempo de Saúde Move, que virou esse projeto, que além de que a gente tinha o fortalecimento funcional na área, com aprimoramento, nós passamos para o Saúde Move, que era o carrinho que rodava ali, né? Só que pela dinâmica, nós acabamos colocamos ele um ponto específico onde ficava fácil para que todos chegassem no horário e a gente não atrasasse a linha de produção, a gente não atrapalhasse o trabalho deles. Como vocês podem ver aí, nós tivemos diminuição do índice de dor e desconforto em todas as áreas do corpo, principalmente nos punhos, antebraços e ombros, que era o nosso maior problema naquela montagem. E depois que a gente colocou esse projeto em prática, depois que nós introduzimos esse projeto, eu e uma estagiária, nós podemos perceber que nós não estávamos mais recebendo colaboradores com problemas de ombro e punho. Então, nós ficamos bastante tempo sem receber essas patologias. Em 2020, nós tivemos que parar o Saúde Move por causa da pandemia, porque a gente não podia fazer aglomeração de pessoas, a gente não podia reuni-los, e a gente também tinha os equipamentos que eles precisavam usar, que são os halteres, as faixas. Então, assim, com a dificuldade de higienização e número restrito de pessoas na fábrica, não podia ter estagiário, a gente teve que suspender esse projeto, mas agora a nossa intenção é retornar com esse projeto, porque também trouxe muito benefício. Esse projeto aí, eu quis colocar ele para vocês, porque foi um projeto logo quando terminou a pandemia, né? Chama Retorno Positivo. Nós voltamos da pandemia depois a fábrica ela ficou fechada, né, por 30, 40 dias e voltou com 50% da capacidade do efetivo. Então, eles não podiam fazer mais ginástica laboral da maneira em que era feito antes, porque eles não podiam mais aglomerar, eles não podiam mais se juntar para fazer a ginástica laboral. Então, eles não podiam deixar de fazer as atividades, eles não podiam deixar de fazer atividade. Então, nós criamos o retorno positivo. E todos os dias eu ia para a área. Eu ia para a pintura, eu ia para a bruta, eu ia para as áreas para que a gente fizesse a ginástica laboral junto, com distanciamento, com segurança. Eu fazia com eles as atividades e a gente fazia o mesmo esquema, tirando um por um de cada área para que todos pudessem fazer ginástica laboral, para que eles não parassem de ter esses benefícios. E como que a gente consegue provar isso para a empresa? A gente consegue provar que a ginástica é importante, que o exercício é importante através dos dados que a gente apresenta, igual eu estou mostrando para vocês aqui, com redução do número de queixas, com relato dos colaboradores, com aderência deles em fazer as atividades. Então, o retorno positivo ele veio logo depois da pandemia, quando a gente voltou, quando eles retornaram, nós recebemos eles assim, e junto comigo, o psicólogo, né, o psicólogo da empresa, ele foi para fazer um trabalho de adaptação, porque imagina você voltar ao trabalho, naquela loucura que a gente estava, a pandemia, todo mundo com medo, e tendo que voltar ao trabalho, porque é o sustento da sua família, e você ainda precisa estar bem, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, nós íamos juntos
eu fazia a parte física e o psicólogo conversava com eles, ouvia eles naquele momento ali, para que a gente pudesse receber eles da melhor maneira possível. Bom, a orientação postural é muito importante. Nós, como fisioterapeutas, nós, como, assim, vou falar como ninguém, porque nós somos especialistas, né, em corpo humano, em movimento, em músculos, em articulações. Então, a postura é nossa especialidade. Às vezes, a gente tem uma queixa em uma determinada área. Estou sentindo dores nos ombros porque eu tenho que fazer muita força para poder puxar o parafuso X. Aí, o que você, como fisioterapeuta do trabalho, o que nós, como profissionais, temos que fazer? Ir lá para conferir o que está acontecendo. Eu chego lá na área e vejo a pessoa fazendo a atividade como está na primeira foto aí. Ela faz a atividade daquele jeito, toda com a coluna toda flexionada, com o braço lá na frente, sem necessidade nenhuma. Então, o que eu vou mostrar para ela? Como ela deve posicionar para poder proteger o corpo dela e prevenir lesões. Então, você vai mostrar para aquele colaborador, para aquele trabalhador, qual a melhor postura ele deve adotar para que o trabalho seja feito de forma eficaz e que o corpo dele não sinta com tanta rapidez, né, os desgastes que nós vamos ter ao longo da nossa vida. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante, onde a gente vai estar orientando as pessoas e como manter uma boa postura. Eu ainda não entrei com esse projeto, mas eu estou apresentando agora um projeto de orientação postural, onde hoje eu vou colocar um banner na área de trabalho e eles vão ter um QR Code que eles vão acessar e eles vão ter atividades para correção postural, dicas de como manter uma boa postura. Isso é muito importante a gente orientá-los, tá? Porque muitos não sabem nem o que é flexão da coluna. Então, você chega lá e vai falar para ele assim, olha, você não deve flexionar sua coluna assim. Você deve dobrar o seu corpo de uma maneira que ele não sinta tanto o trabalho que você tem que fazer. Com isso, você vai fazer o quê? Você vai posicionar melhor, você vai diminuir a força que ele vai ter que fazer para poder fazer a mesma atividade que ele estava fazendo na primeira, ele vai fazer na segunda muito bem posicionado. E quando você mostra essa foto para eles, eles não acreditam. Quando você mostra o antes e o depois, que eles vão ver, olha só, é isso mesmo, eu estava fazendo tudo errado. Agora, se eles vão continuar fazendo, só com muita conscientização mesmo. Isso é uma coisa que eu fazia, que eu faço, eu vou para a área, eu converso com eles, eu levo as fotos, eu deixo eles falarem comigo, eu dou, eles têm meu ramal, eles têm contato direto comigo, e isso é uma coisa que nós, fisioterapeutas do trabalho, temos que ter com eles. Um diálogo aberto e uma liberdade para que eles venham nos dizer o que eles precisam, para que a gente tente ajudar da melhor maneira possível. E agora eu quero finalizar com vocês comentando um pouquinho sobre reabilitação e prevenção. O meu foco foi mostrar para vocês a quantidade de projetos de prevenção quanto os de reabilitação. Por quê? O que nós, fisioterapeutas do trabalho, estamos lá para poder fazer? Né? Evitar doenças crônicas degenerativas. Evitar doenças crônicas. O que seriam elas? As LE e as DORTs. As lesões por esforço repetitivo, as famosas doenças ocupacionais por repetições no trabalho. Então, assim, o nosso trabalho é prevenir que as pessoas desenvolvam essas patologias que estão relacionadas com o trabalho. Porque eles vão ter que fazer aquilo todos os dias durante muitos anos. Então, como que você,
que recebe ele em reabilitação por algum tempo vai concorrer com todo o outro tempo que ele fica longe de você. Então, eu sempre brinco muito com eles. Eu falo assim: eu tenho 1 hora, meia hora que seja, e as outras horas do dia? Quem vai ganhar? Eu que estou ali com você aquele tempo ou o outro, aquela outra gama de tempo em que você não está comigo? Então, nós temos que pensar como nós vamos fazer para que eles não desenvolvam doenças crônicas. Prevenção. Então, a prevenção, os programas de prevenção, eles são muito importantes, porque nós precisamos ter a consciência de que, a partir do momento que a gente trabalha conscientizando, que a gente trabalha prevenindo, nós estamos fazendo algo muito maior do que reabilitar o que já está, o que já aconteceu. Então, quando a gente fala de fisioterapia do trabalho, isso é uma opinião minha, tá, gente? Isso é uma coisa, assim, de experiência minha que eu passo para vocês. Eu estou na empresa desde 2018 e eu vejo muito isso. Se você não mostra que o que você está fazendo é eficaz, que aquilo vai trazer benefício para a saúde do colaborador, olha, aquilo não vai ter validação. Não vai ser bem aproveitado, não vai ser bem visto pela direção, pela coordenação, sabe? Então, você precisa apresentar o que mostre que o seu trabalho vale a pena. E quando você trabalha na prevenção, mostrei para vocês aí a redução do número de queixas, a redução de número de colaboradores que estavam lá fazendo o tratamento para determinada área, como que diminuiu. Ali você prova que a prevenção é sempre melhor em todos os aspectos, principalmente na saúde do trabalhador, porque você precisa mostrar que eles precisam ter o autocuidado, que eles precisam praticar ginástica laboral. Muitos acham que a ginástica laboral não serve para nada. Então, assim, você precisa mostrar para eles que a ginástica laboral ela tem resultado. Você sente melhora naquele momento, depois você sente seu corpo melhor, você sente seu corpo mais alongado, as suas articulações melhores, as articulações elas mexem com mais facilidade, o seu trabalho ele fica menos exaustivo. Então, é muito importante você mostrar que é importante. Então, nesse tempo de experiência, o que eu quero passar para vocês que estão estudando isso, e se vocês decidirem ir para essa área, que é muito legal, muito, muito grande, trabalhem na prevenção, trabalhem no autocuidado, trabalhem nos programas de saúde e pensem muito em como você quer que o seu colaborador esteja daqui a um tempo. Tem uma coisa muito importante que eu faço durante o meu trabalho, é ouvir o paciente. E muitas vezes eu consegui perceber que aquela dor que ele tinha ali, o fundo dela era emocional. Às vezes, isso relatos que eu já escutei, tá, gente? Um filho que deixou a mãe de lado e não convidou para o noivado, uma dívida que ele não conseguia, que aquela colaboradora ou aquele colaborador não conseguia pagar. Então eu via que aquilo era somatização. Então, outra coisa muito importante, o trabalho multidisciplinar. E aqueles colaboradores que eu via que só a reabilitação física não traria benefícios para eles, eu encaminho eles para o psicólogo. Assim como o médico vê que aquela patologia que aquela pessoa está naquele momento ali, às vezes é uma contratura muscular, que só o remédio não vai fazer bem para ele, ele manda para mim e eu faço uma técnica local e ele volta para a área bem. Então, isso mostra que a minha presença ali é importante, porque eu tratei aquele colaborador, ele voltou para a área, ele não foi embora, ele não afastou.
ele não pegou um atestado, ele voltou para a área 100% para continuar o seu trabalho. Então, eu acho que nesse caminho nós vamos mostrando o nosso potencial, nós vamos mostrando como é importante a nossa atuação para a saúde do trabalhador. No mais, muito obrigada, deixei aqui meu contato para vocês. Quem quiser fazer perguntas, eu estou à disposição. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, Analina. Excelente sua fala, mostrando que a gente tem que conquistar o respeito com argumentos sólidos, né, com dados, sejam eles qualitativos, com os relatos dos trabalhadores, ou mesmo quantitativos, porque ficar só na questão assistencial, naquela fisioterapia tradicional, de fato, a empresa não vai dar valor ao que a gente está fazendo e propondo, né? Isso é uma conquista de passo a passo, né, Narina? Eu acredito que aos poucos você foi tendo a percepção de como melhor convencer o trabalhador, o supervisor, o diretor, né, a própria equipe, num projeto específico que você desenvolveu. Então, isso é uma conquista sua, né, que não é simples, tem que ter várias habilidades, né? E uma coisa que a gente às vezes não vê tanto é você a trabalhar na questão ocupacional e assistencial ao mesmo tempo, né? De alguma forma você está ali trabalhando nas duas questões. Isso às vezes a pessoa trabalha com ergonomia e trabalha exclusivamente com a questão preventiva ou assistencial, né? Essa associação de fato é algo que eu não tinha visto ainda acontecer na prática, né? Então acho que você tem um exemplo aí bem interessante dessa associação assistencial, porque até ter um fisioterapeuta dentro da empresa, isso é mais nas multinacionais mesmo, né? Eu queria que você comentasse essa visão das multinacionais, que você está em uma, né, na Mercedes, e a experiência que você está tendo com as empresas pequenas, né, na questão cultural de convencer. Você tem que praticamente começar do zero, né, nas pequenas empresas. Como que você faz esse paralelo de uma multinacional com pequenas empresas? Com certeza, numa multinacional, a gente tem mais incentivo, né? Então, assim, igual eu estava comentando para você, numa multinacional, um trabalhador, ele não tem medo de falar o que está afligindo ele, as dores dele, ele não tem medo de falar assim para você, não, aquele trabalho que eu estou fazendo, ele que está me deixando a minha coluna doer, é aquela pinça, é aquele parafuso que eu tenho que apertar. Diferente das pequenas empresas, onde você vai ter que fazer uma leitura do que está acontecendo ali. Porque se você pergunta para ele, olha só, aqui nesse ambiente você não acha que está muito quente? Não, não, está tudo bem, eu abro aquela janela ali e fica tudo bem. Então você tem que ter essa consciência de escutar e entender o que está acontecendo, para você poder, mesmo sem grandes vantagens, conseguir ali ajudar, né, aquele trabalhador a ter condições ergonômicas favoráveis. Toda a equipe é do SESI, nutricionista, psicólogo, todo mundo é do SESI ou tem alguns que são direto da Mercedes? Sim, no ambulatório, todos os funcionários são do SESI, o ambulatório ele é terceirizado, né? Temos a médica do trabalho, né? Que é da Mercedes-Benz, e o coordenador do ambulatório, que também é Mercedes-Benz. Entendi. E, no caso, a relação com o SESI de Belo Horizonte, né? Como, o SESI de Juiz de Fora, o SESI de Belo Horizonte, nessa questão da ergonomia, tem alguma relação, alguma capacitação regular? Como que tem sido essa relação com outros SESIs, né? Tem esse intercâmbio? Como que é isso? Sim, assim, como eu fico, né, eu fico mais na unidade Mercedes-Benz, nós temos uma interação, assim, reuniões, né, onde envolve assuntos de ergonomia, mas não tem, assim, eu não tenho, assim, esse contato direto com o SESI BH, né, que é o polo.
aqui em Minas Gerais, mas eu fico mais na Mercedes-Benz. O meu trabalho com ergonomia, eu tenho mais contato com o coordenador em ergonomia, que é o Davi, que eu te falei. Então, assim, ele que passa para a gente as questões mais importantes, questão de atualizações e treinamentos. Ele que faz essa distribuição aqui em Juiz de Fora. Entendi. A gente tem aqui a Isadora dando parabéns, agradecendo pelas falas, e a Rebeca perguntando se só tem uma fisioterapeuta mesmo, Ana Lina. É só você, não é isso? Isso, lá na Mercedes eu sou a única fisioterapeuta e nós temos também um estagiário, né? Nós temos um estagiário que faz ajuda nesse trabalho enquanto está no período da escola, né? Da faculdade, está estudando, ele faz com a gente lá esse trabalho, ajuda, mas fisioterapeuta só eu mesmo. Certo. Ana Lina, deixa eu te perguntar, como você fez para poder, por exemplo, mostrar o projeto, né, na empresa, para eles poderem aceitar? Como que é essa relação, né? Como é que faz para poder chegar nesse nível? Que eu achei muito legal. Queria até trabalhar num lugar desse. Achei chique. Obrigada. Ó, assim, lá a gente elabora o projeto, né? Então você elabora o projeto, tem uma apresentação interna ali dentro do ambulatório, nós fazemos a apresentação para o setor. E assim que o projeto a gente faz uma elaboração, às vezes o projeto não tem nem nome, ele só tem uma ideia. Ele tem uma ideia, a gente senta ali na nossa mesa, faz a reunião, e aí a gente monta o projeto, como vai ser, como que a gente faz, porque assim, uma coisa muito importante é você não atrapalhar o processo de produção. Quando você atrapalha o processo de produção, a chance do seu projeto ele ser aceito é muito pequena. Então, você vai ali traçar metas para o seu projeto. Aí, ele foi aprovado ali internamente com o seu gestor direto lá, que é o nosso coordenador, vai ter uma apresentação para a diretoria. E lá na diretoria, o projeto é apresentado. Eu já fui lá fazer essa apresentação, confesso que na minha primeira vez eu não sabia nem que eu não sabia o que eu podia, que eu não podia falar. É assim, é um momento onde a gente, na primeira vez, a gente fica meio constrangido, né? Então você apresenta o seu projeto ali, e aí ele é aceito. Ali ele é aceito porque ele já foi elaborado internamente, e aí você vai passar para a diretoria como que você vai fazer esse projeto. Se tiver alguma coisa que atrapalhe, aí eles vão te falar. Agora, se não, seu projeto já está aprovado. É assim que a gente faz lá na Mercedes, entendeu? Ah, sim. Aí, no caso, é um gestor, né? Primeiro você tem um contato com o gestor para depois passar pela diretoria, né? Isso, exatamente. Lá na empresa, todo setor terceirizado tem um gestor. O gestor, ele fica responsável, né, por aquele setor ali. Então, esse gestor, ele vai receber os projetos, a gente vai trabalhar junto ali, e depois a gente leva para a diretoria para poder colocar o projeto em prática. Bacana. Obrigada. Acho que temos uma pergunta aqui. A Rebeca está perguntando se você faz análise ergonômica da empresa ou fica mais nesses projetos citados. Na Mercedes-Benz, eu sou fisioterapeuta do trabalho. Lá tem um ergonomista que faz a parte das análises ergonômicas. Então, assim, como que eu vou auxiliar ele? Eu auxilio ele por exemplo, recebi uma queixa, eu vou lá evidenciar para ver o que está acontecendo, vou fazer uma análise do que está acontecendo. Então, assim, eu vi que é ergonomia. Aí eu vou levar para ele os dados, vou ajudar a coletar os dados, faço a visita com ele, mas quem faz a análise ergonômica é o ergonomista da empresa. Parte de ergonomia eu não faço lá dentro, a análise ergonômica do trabalho. Eu faço para o SESI e para outras empresas. Da Mercedes-Benz, só mesmo a parte de fisioterapia do trabalho. Que já é,
Bastante coisa. Eu Mas fico lá 6 horas por dia, eu vou lá todos os dias, e todo dia eu queria que tivesse mais um pouquinho para eu terminar o que eu preciso. Ou seja, mais um fisioterapeuta ia ajudar bastante, né, Nana? Oh, Porque 1.000 funcionários, né? Você imagina cada um com uma queixa diferente, com certeza o resultado ia se multiplicar, né? com certeza. Eu acho que essa questão de mostrar os resultados, né? Essa é a grande dificuldade da fisioterapia em geral. Muitas vezes a gente tem indicador de produção, de quantos atendimentos, a gente tem um grande discurso de melhora da funcionalidade, da qualidade de vida, os questionários existem, né, diferentes instrumentos de avaliação, mas só que na prática a gente às vezes não vê isso acontecendo, né? Eu vejo isso muito mais nas empresas, quando tem a fisioterapia, como no seu caso, do que na clínica tradicional, no SUS, nos próprios convênios, quando tem um serviço de fisioterapia. Então, esse é o grande desafio nosso, de estar mostrando esses resultados e aprimorando isso a cada dia. E fazendo marketing nosso também, né? Porque se Exatamente. eu não divulgo o que a gente está fazendo bem feito, acaba que a empresa não vai dar valor, o trabalhador não vai dar valor, né? Então, a gente tem que colocar o nosso trabalho em evidência, mostrar que dá resultado, para a gente, né, a cada dia estar tendo o valor devido, né? Exatamente, assim, você mostra para o trabalhador que o seu trabalho, ele tem importância quando você faz um bom tratamento, você recupera ele 100%, você dá importância, você vai lá com ele, você limita algumas áreas para ele por um determinado tempo, porque ele acredita que aquilo ali que está gerando o problema dele, então você tira ele daquele ambiente, você reabilita ele e você coloca ele 100% de novo para poder voltar a fazer o trabalho dele. Então, você mostrou para ele a sua importância. Agora, para a empresa, você mostra para ele, para a empresa, você mostra o seu valor, não é mostrando quantos atendimentos você faz, mas sim quantos afastamentos você evitou com o seu trabalho. Então, todo mês lá na empresa tem um KPI, né, de mostra lá os indicadores. E aí lá eu mando um dado de quantos colaboradores estão fazendo tratamento comigo em trabalho compatível e quantos afastamentos eu tive naquele mês. Então, assim, o ideal é que a gente fique sempre zero para a gente poder mostrar a nossa importância lá. Ótimo. A Marinara está perguntando exatamente isso, Analina, da questão da sua sobrecarga, sendo só você, de como que isso só te afeta na prática, né? Uhum. Se mais um fisioterapeuta poderia te ajudar nessa demanda. Na verdade, eu não tenho uma sobrecarga assim diária, porque eu consigo dividir bem o meu trabalho. Então, assim, eu tenho as prioridades, né, que eu preciso fazer a cada semana, eu planejo o que eu preciso fazer, então, assim, eu não me sinto sobrecarregada. Eu consigo distribuir bem as minhas tarefas de acordo com as semanas. Excelente, Nalina. Então, acho que atendeu bem as nossas expectativas, né, de conhecer a sua realidade, a sua experiência. Ainda faremos visitas, né, aí com vocês para conhecer de perto o Serão trabalho, o bem-vindos. ambulatório. Já te agradecer, que teve um grupo na turma passada que você já conversou com eles, né? A gente já teve um contato indireto. A Aline aqui agradecendo pela sua participação também. Eu acho que é isso, né? Essa troca, né, com os alunos, com colegas da área, isso é muito importante para a gente estar desenvolvendo ainda mais a nossa profissão, né? Com certeza. Então, eu queria te passar para as considerações finais aí, qual mensagem você passa aí para futuros fisioterapeutas interessados nessa área que estão aqui. Não obriguei ninguém a participar, tá, Analina? Deixei uma adesão opcional, né? Eu gosto de trabalhar com quem quer, e essa conversa nossa eu não coloquei como parte ainda da disciplina, ainda porque ainda posso colocar, mas, enfim, eu acho que queria que você passasse só a sua mensagem final das habilidades que eles ainda podem desenvolver para
para trabalhar nessa e outras áreas também? Então, gente, eu já falei para vocês aqui que o mais importante na nossa área é mostrar o nosso valor. Hoje em dia, com a quantidade de profissionais que vem formando, o mercado de trabalho hoje está superaquecido. Todo lugar que a gente vai, né, tem um profissional de todas as áreas e a gente tem que mostrar o nosso diferencial. A gente tem que ter um diferencial, a gente tem que mostrar que nós somos importantes naquele lugar. E a gente vai mostrar isso através, primeiramente, né, com amor à nossa profissão. Eu sou apaixonada pela fisioterapia. Eu formei em 2008 e eu sempre trabalhei com fisioterapia. E em primeiro lugar, é o amor à profissão. Você tem que gostar daquilo que você gosta, fazer um bom trabalho, fazer uma boa investigação, uma boa avaliação, que com certeza o seu tratamento, a sua reabilitação, a sua prevenção vai ser, assim, excelente, porque quando você investiga, quando você ouve o seu paciente, o colaborador, o que for, você vai conseguir fazer um trabalho muito, muito melhor do que quando você quer só mesmo tratar, eu chamo de tratar o sintoma. Tem muitas pessoas, muitos profissionais que tratam o sintoma, mas eles não olham a causa daquele problema. Quando você vai na causa, quando você vai ali, onde ele realmente está acontecendo, a chance de sucesso é muito grande. Então, assim, você precisa enxergar o que está acontecendo. Então, eu dou um exemplo para vocês daquela quantidade de colaboradores que eu estava recebendo com dores no punho, dores nos ombros. Eu poderia simplesmente tratar os punhos e os ombros, mas eu quis ir a fundo, eu queria ver o que estava acontecendo, aquilo não estava certo. Então, quando você vai a fundo, você busca, você estuda, você vai na causa, com certeza você vai conseguir descobrir, vai deixar o seu paciente satisfeito, vai deixar o seu colaborador super satisfeito, e é isso que eu falo para vocês. Amem a profissão, se dediquem, ouçam as pessoas que estão ali, aquelas pessoas precisam ser ouvidas, e façam o melhor trabalho possível em qualquer área que vocês escolherem. Muitíssimo obrigado, Analina. Eu que agradeço. Sua mensagem final é exatamente o que a gente pensa, né? E a Clara está colocando aqui, né? Quando a gente gosta do que faz, o trabalho fica menos trabalhoso, né? A carga, o dia fica mais leve, né? Com e certeza. A Patrícia também, que é fisioterapeuta do trabalho, te dando os parabéns aí pela apresentação. Obrigada, gente. Então, gente, excelente. Muito obrigado aí pela presença e até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Prazer. Tchauzinho. Obrigada.